Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni e no vídeo de hoje vou trazer uma atualização pré-primeiro trimestre de 2024 do Bradescão. Bradesco Banco, Bradesco BBDC3 e BBDC4 serão os tickers e o assunto do vídeo de hoje. Pessoal, as pautas serão as seguintes. Eu vou comentar sobre inadimplência, sobre esse PowerPoint aqui, essa página do PowerPoint que é a mais importante no próximo trimestre, segundo a minha opinião, né? Então tem que namorar esses dois gráficos para eles embicarem de vez para baixo. Muito importante. A inadimplência de 90 dias, que é a mais difícil, embicando para baixo é bonança. E a de 15 a 90, que é a mais fácil, continuar rumando para melhores pontuações. Se possível, continuar a tendência do terceiro trimestre de 2023. Beleza? Então essa vai ser a principal pauta fundamentalista. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre preço. Tá? E aí o jogo de 7 erros entre Bradesco e Ambev. Vamos falar qual ação do Bradesco rendeu mais no longo prazo, se for a preferencial ou ordinária. Tá? Algumas previsões de mercado para o Bradesco, tá? Tanto expectativa de lucro por ação, quanto também expectativa de preço-alvo. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o valuation do Bradescão, vamos percorrer por alguns múltiplos aqui. Vamos falar também sobre dividendos, preço justo por fórmula de Graham por ação, né? Preço teto, sempre muito importante, e dividendos aqui para vocês. E a gente vai finalizar com a análise técnica tanto de Bradesco 3 quanto de Bradesco 4. São as duas análises que eu vou comentar aqui, o 3 e o 4 para vocês. Certo, pessoal? Sem mais delongas, então o disclaimer está na tela. Eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico, e todos os dias aqui no YouTube compartilho pelo menos um conteúdo com vocês. Então, se vocês gostam de dividendos do Bradescão, deixa um like já. Bolsa de valores, ações, renda variável, cenário macroeconômico. Considere se inscrever no canal, porque todos os dias estou comentando aqui sobre uma tese de investimentos, às vezes mais técnico, às vezes mais fundamentalista, depende aí do momento de mercado. O Bradescão está derretendo, recomendação da Genial de compra, mas mesmo assim o bancão não reage, então dentro do setor, ou o próprio setor, numa realização um pouquinho mais forte, enquanto commodities estão dando uma segurada nesse momento, tá? E a própria curva de juros também não se anima, algumas small caps subiram bastante hoje. Então o que eu vou comentar, pessoal? Ainda acho o setor financeiro, tá? O setor de utilidade pública e o setor financeiro os melhores para 2024. Qual que é o meu cenário de aplicação financeira e também econômico? 2012 a 2014. A gente vai ter um cenário de estabilização das commodities, ainda quentes, ainda a bons preços, tá? Câmbio também, de certa maneira, oscilando, mas menos do que 2020 a 2022/23. Então a gente deve ter uma certa estabilidade, tá? O que começa a engrenar as apostas, ou um próximo ciclo de crescimento, aposta em commodities, ou um próximo ciclo, esse vindo um pouquinho mais tardio de crescimento, e a gente pisa um pouco em uma recessão. Tá? E aí aposta em dólar, bonds, ouro, outras cositas mais que não cíclicas como commodities. Essas duas apostas, pessoal, é para quem investe em commodities ou, de repente, bonds, né? Os títulos aí de tesouro, principalmente americano, que são bem atraentes. Tá? Essas duas grandes categorias são sempre faladas aqui no Brasil porque elas demandam a principal liquidez. Petro e Vale, duas empresas cíclicas. Agora, quer você ficar fora desse ciclo ou ter uma sensibilidade muito menor, não ter que fazer uma aposta ou na força do dólar, uma fuga de risco, de repente de uma recessão, força do dólar, força do ouro. Tá? Se não, uma força das commodities, China vai crescer pra caramba, então vamos mandar bala, um super ciclo, vamos voltar a crescer. 2016 a 2023, praticamente um bom ciclo de commodities. 2024 vai ser mais um grande ciclo. Para você não ter que apostar e destinar o seu capital a uma intensidade muito grande para um ou para outro, a depender do seu cenário macro, né? Trabalho bastante isso lá no treinamento Macro Trader, né? Fazendo merchan aqui do treinamento. Para você não ter que fazer essa aposta, quais são os dois setores que brilham os olhos aqui no Ibovespa? Utilidade pública, utilities, tá? E setor financeiro. São os dois setores, pessoal, que tem que brilhar os olhos de vocês aí para uma consistente ou para uma consistência nos aportes. Para você previdenciário é o melhor setor, para você gastar menos tutano, investir menos tempo pensando na tese macro, juros, commodities, inflação, geopolítica, e mais aqui, geração e previsibilidade de renda. No caso de utilidade pública, protegido do IPCA, o Brasil ainda demanda de muita infraestrutura, então é um setor que cresce, paga dividendos, tem previsibilidade, tá? Ótimo. E o setor financeiro tomou um baque tão grande na década de 90 que consolidou. Então os grandes sobreviveram somente, e é um setor, no Brasil, muito beneficiado.
ou melhor, né? Um setor muito bom para o investidor, nem tanto para o cliente, porque os bancos são tão gigantes e a indústria está consolidadinha, que é difícil ter quebradeira e os resultados são magníficos, bilhões e bilhões de reais trimestre a trimestre. Então são dois setores que você gasta menos tutano para investir e que são mais perenes. Um, na minha opinião, devido à natureza da indústria, que é o caso da indústria bancária, financeira, tá? E o outro, de fato, utilidade pública aqui no Brasil, a gente é um país continental que demanda mais infraestrutura, demanda mais investimentos, e São Pedro é bem benéfico aqui, então a gente não tem grandes reinvestimentos, grandes catástrofes aí que demandam bastante investimento dessas companhias, a gente consegue ter um investimento previsível, tá? E crescente, né? Incrível como a utilidade pública bate o Ibovespa de longe. Bom, esses dois setores, o Bancão Bradesco é contemplado, mas é um momento difícil, né? Seja pela estratégia que ele adotou, mais focado em pessoa física em 2020, tá? Seja pelo BAC, que ele tomou das lojas americanas e foi o banco mais impactado, e agora está no bolso aí a Casas Bahia. Tá? Um grande pepino para 2024 e 2025, Casas Bahia. O risco sacado ali, boa parte está no Bradescão. Então, duas coisas que a gente tem que olhar no balanço, né? Como é que está o pagamento da Casas Bahia, grandes empresas aí no caso, tá? E também esses dois quadros de inadimplência. Tá? O quadro mais suave para o banco, de 15 a 90 dias, tá tudo bem. Qual que é o pepino, pessoal? Muita gente adquiriu dívida em 2020. Tá? Muitas empresas adquiriram dívida em 2020, principalmente pequenas e médias empresas que são as mais sensíveis. E essa dívida, para alguns segmentos, ela precisa ser rolada, ela precisa ser refeita, porque é um setor que demanda ali uma dívida eterna. Tem diversos setores assim, o varejo é um deles. Tá? Então sempre precisa ali para girar a caixa, dívida para manter o business saudável. Esse pessoal que captou dívida a 6, 7 em 2020, tá? Ou menos até, porque a Selic chegou a 2, então talvez 3,5, 4,5, dependendo do tamanho da empresa, como é pequenas e médias, provavelmente ali mais próximo do 6 do que do 4. Mas esse pessoal agora está captando a 7, 8, 9, 10, captou. A 10 teve que rolar a dívida antes. Então, assim, é normal ter resiliência na inadimplência. Mesmo em 2024 com corte de juros. Beleza, pessoal? Mesmo com corte de juros. Por quê? Porque a oscilação foi muito grande. Por isso que o Banco Central, quando é muito rápido, ele danifica por mais tempo a economia, vamos assim dizer, os giros de dívida, as rolagens de dívida. Porque todo mundo que rolou em 2020 está com um custo muito menor do que ele vai enfrentar ao ter que rolar em 2024, mesmo com queda de 3,75 para 11,25. Tá? Então também é importante essa velocidade agora para a queda, para tentar estabilizar um pouquinho, ou melhorar, estabilizar não, melhorar um pouco a vida de quem precisa rolar dívida. Para quem não precisa, tá? É quase que um mundo bacana, porque você acaba aplicando em um juro real muito interessante. Então, acho que inadimplência é o grande fator que a gente tem que olhar. Casas Bahia, risco sacado, o balanço da Casas Bahia também vai ser importante para o Bradesco. Tá? E aqui o jogo dos 7 erros. Né? O Bradesco está sendo precificado hoje como uma empresa de valor, assim como o Ambev. Ambev mesmo voltando a crescer no lucro. É incrível como o papel não anda. Tá? O Bradesco ainda não teve esse crescimento de lucro como a Ambev teve. Tá? Ele, na verdade, está tendo uma dificuldade de curtíssimo prazo. Mas vejam que o comportamento do mercado perante ambas as empresas de valor é idêntico quase. A Ambev à direita, o Bradesco à esquerda. Então a gente percebe aí que as empresas estão no caranguejo, andando de lado. É isso que eu quero dizer com caranguejo, pessoal. A gente tem máximas e mínimas bem definidas aqui dentro do padrão gráfico, padrão técnico ou comportamental, tá? Com ruídos, né, para baixo, ruídos para cima. Tá? Isso no Bradescão, a mesma coisa vale para a Ambev. Tá? Então, para quem opera opções, é bem interessante, porque você tem a parte ali de vender call, tem a parte de vender put. Tá? O Bradescão, qual que é o momento importante do Bradesco, né, em termos de comportamento? Esse candle mensal aqui, pessoal. Tá? Esse candle é o candle do resultado pífio pós-americanas. Tá? Então é bem importante esse preço, até mais do que março de 2020. Tá? Então é esse cara que eu estou namorando bastante. Tá? Esse candle que eu vou falar para vocês logo logo na análise gráfica, mas puxei Ambev, puxei Bradesco, poderia em determinado momento puxar Vivo, outras Engie, empresas que passaram por caranguejo, passaram laterais por um bom tempo. Tá? É normal. Para você que acumula para longo prazo, é o melhor momento, desde que, ou melhor, né? É o melhor momento, ponto final, e você pode lapidar. Qual que é a lapidação, na minha opinião, aqui do Bradesco? É você definir o desconto.
Tá? E o desconto eu vou falar para você para tentar aportar mais no desconto. Tá? Então, nesse momento, eu estaria aportando menos, porque o desconto vai estar logo abaixo. Já falo para vocês, tanto na ordinária como na preferencial. Pessoal, de 94 para cá, o Bradescão ordinário rendeu muito mais. Tá? Então, você BBDC, o Bradescão preferencial rendeu muito mais. Então, você BBDC 4, tá voando em relação a BBDC 3. Certo? Muito mais. Deixa eu ver se consigo dar um zoom para vocês. Não vou conseguir. Tá. Então, BBDC 4 subiu 17.600. BBDC 3 subiu 9.258. CDI 7.700. Então, se provou ser um ótimo investimento. Tá? Principalmente pós-década de 90, das quebradeiras todas. Anos 2000 para cá, se provou ser um belíssimo investimento. O Bradescão vai te deixar milionário? Sim, pessoal, olha, o Bradescão é um bom ativo previdenciário, mas não é inventar a roda, né? Não é uma small cap, já é uma empresa de valor, por isso que eu acho que a análise técnica faz bastante sentido aí. Dei o exemplo de Ambev e também o Bradescão. Bom, vamos às projeções, pessoal. O que eu quero destacar primeiro? As projeções de mercado foram 12 analistas, tá, fornecendo análises nos últimos 3 meses. Tá? Na parte fundamentalista, tá, nós temos um aumento do lucro por ação contratado ano a ano, aqui na base anual. Então, 2023 é a última queda. 2022 foi queda, reportado e previsto. 2023 está reportado uma queda. E em 2024 já começa a subir de novo. Então, o pessoal está otimista para o médio prazo. Pessimista para o curto. Legal. Então, vamos para o curto. Pessimista entre aspas, porque aqui o pessoal também de análise técnica, ninguém está colocando preço-alvo abaixo. Ou oportunidade de se vender Bradesco. Eu vou dar o meu pitaco. Mas eu quero dizer que o lucro por ação de 2023, o fechamento, vai ser o último ano a ano com queda. Tá? Então vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho no múltiplo de fechamento desse ano, que pode dar para a gente um grande norte aí do próximo desconto. O Bradescão que tem no seu histórico uma média de preço-lucro em 12. Tá? Hoje ele está a 12, praticamente. Tá? Então ele está justinho ali. Qualquer novidade em termos de fundamento acima do esperado, pessoal, coloca o Bradesco no preço-lucro descontado, abaixo dos 12. Então é ótimo que o preço lateralize. Que você vai ter a simetria, tá, de comprar barato enquanto o resultado não sai, e qualquer resultado, segundo os analistas aí estão prevendo um lucro por ação maior já nesse ano de 2024, qualquer resultado a partir desse valuation atual, dos 12 vezes lucro, e a ação continuar lateral, vai puxar, lucro sobe, preço lateral, o PL diminui. Então vai puxar ele para o desconto. 2022, pessoal, é um preço-lucro difícil de imaginar de novo. Pelo menos no curtíssimo prazo. Por causa das Americanas. A 2015 também. Nós tivemos ali um período muito difícil. 2015, 2016, impeachment, recessão. Então eu acho que você, ao aportar no Bradesco abaixo dos 10 vezes lucro, é bonança. É muito bom. Parabéns se você conseguiu ali pegar o Bradescão de certa maneira descontado. Beleza? Já está negociando novamente abaixo do patrimônio. Tá? Então tem o desconto do PVP também. Valor justo de Graham, tá onde, pessoal? Bradesco 4, R$ 21,37. Tá? R$ 21,37. A BBDC 4 pagou em 2023 86 centavos. Já provisionou para 2024, pessoal, 78. Então, a estabilidade está de volta para o Bradesco de dividendos. Tá? Isso que eu imagino. 2009 a 2016 estável. Agora a gente inaugurou aqui 2024, 2023 estável. Isso deve repercutir também em 2025. Minha expectativa, então, que é um bom cálculo. Tá? Dos 78 aos 90 centavos é um bom cálculo para você. Vamos imaginar que ele pague de novo 78 centavos. Perdão, pessoal, 78 centavos já provisionou para esse ano. Vamos supor que ele pague de novo 86 centavos. Tá? Vamos para R$ 14,33 preço teto. Hoje negocia a R$ 15,38. Então falta pouco para o desconto. Não falta muito. Tá? Vamos ser um pouquinho pessimista e vamos colocar a média aqui nos últimos 3 anos, 67 centavos. Tá? Aí a gente vai descer um pouquinho mais. Ups, apertei errado. 67 centavos, a gente desce um pouco mais. Eu continuo não me dando bem com o teclado. Aí, 11,16. Então, dos 11,16, 11,20 aos 14,20, pessoal, é a sua zona para 2024. Pelo menos a minha opinião de desconto no Bradesco. Ponto final. Tá? Não tem muito o que comentar. Quais são os riscos? Tá? Inadimplência e principalmente grande empresa, Casas Bahia. Acho que esse é o principal risco, tá, do Bradescão em 2024. Tá, pessoal? Bom,
Feito isso, vamos para análise técnica, que é a parte comportamental que está gerando mais dor de barriga em vocês, acionistas. IBDC3, pessoal, começo com ele. Tá? O que eu faria em dezembro? Compraria menos. O que eu faria em janeiro? Compraria menos. Ficaria fora? Não. Tá? Bolsa em alta. Agora, compraria menos quanto? X%. Cada um tem a sua arte. Eu deixaria X% que eu não comprei cadastrado a 12,51. Por exemplo, que é meu início do desconto. Então, pessoal, onde está o meu início do desconto do Bradesco Ordinário? 12,51 para o ano, que é uma ação de valor. Então, eu defino aqui uma parte, tá? Uma menor aqui de 2020, né, de março de 2020. Defino também este candle aqui, que foi o candle da Lojas Americanas. Eu pego o fechamento dele ali, principalmente, região próxima do fechamento, ou 75% perto do fim aqui, né? Se fosse 0 no início e 100 na mínima, como sendo a melhor região, ou a região de entrada de desconto. 12,51 é essa região. Beleza, pessoal? Então eu tenho aqui uma região predileta. Tá? Assim como a Ambev, tá? Eu considero que 2024 não vai ser um ano, talvez nem 2025, apesar do crescimento projetado pelos analistas, não é um crescimento maior do que 2019. Tá? Então quando a gente olha para as previsões lá, nós ainda temos chão para chegar em 2019, por exemplo. Tá? 2,41. Estão projetando 1,71 em 2023, 2,18 em 2024, isso lucro por ação, 2,66 ao final de 2025. Tá? Então, 2025 seria um ano ali onde eu gostaria de olhar para o Bradesco acima das máximas históricas, feitas em 2019, não 2024. Por isso, do mesmo jeito que o desconto começa no amarelo aqui no 12,51, compraria mais a partir dali, eu compraria menos a partir dos 16,60. Tá? Ou compraria menos a partir da distância dos 12,51. Quanto mais distante de 12,51, menos eu compro, na expectativa que volte a lá Ambev a 12,51 nos próximos 12 a 24 meses. Beleza, pessoal? Outras regiões aí mais com dor de barriga estão na telinha para vocês. Passado do Bradesco, 3. Vamos para o 4. O 4 é mais líquido, tem mais gente envolvida. Então eu coloco uma zona intermediária. Tá? Essa zona intermediária também leva em conta o candle da Lojas Americanas. Este candle feioso aqui. Nós acabamos de fechar um gap. Quem é aluno do Macro Trader aí, analisou aqui o gap de barra. Nós fechamos esse gap de barra e o desconto é justamente no início dele. 14,71, mas principalmente 14,36, 14,20. São as duas regiões e 14,20 já entra em desconto por dividendos. Se ele simplesmente repetir o dividendo de 2023. Legal? Então são as três regiões, para não falar que não acabou por aí, tem ainda o 13,25. Tá? Essa região é a minha predileta. 14,71 menos, 14,36, 14,20, 13,25. Onde eu passo a comprar menos, pessoal? Tá? Era para ter feito em R$17? Sim, óbvio. Quanto mais distante do 14,36, 14,20, menos eu compro. Agora, ponto estático de resistência está aqui. 18,18, número cabalístico aí. Certo, pessoal? Então, esse é o Bradescão. Tá? Essa é a ideia que eu tenho para vocês. Não se apavorem com o caranguejo. As empresas passam por um período de maturidade, no caso do Bradesco, de perda de fundamento. Tem bancos múltiplos, tem bancos de investimento como o BTG indo para o varejo, conseguindo ofertar crédito. Tem os bancos digitais. A indústria está mudando sim, mas nunca podemos deixar de falar que o Bradesco em crise lucra mais de 2 bilhões por trimestre. Tá? É muito dinheiro. Certo, pessoal? Então ainda assim é uma indústria consolidada, muito vantajosa para o investidor. Para o cliente já nem tanto. Bom, é isso, pessoal. Passo para a telinha final. Convido você para assistir mais um vídeo aí recomendado pela plataforma, se inscrever no canal e considerar dar uma visitada na nossa descrição, que tem links lá de parceiros e também link próprio aqui do canal. Um grande abraço. Tchau, tchau.